Olá, o meu nome é Rubens Macedo, eu sou sobrevivente de abuso narcisista. Bom, essa era a forma mais fácil e mais objetiva de começar esse canal. Há alguns anos, nas minhas andanças pela internet, eu acabei tropeçando nesse universo de transtorno narcisista, acabei tropeçando nesse tipo de conhecimento, e isso acabou por responder perguntas que eu tinha feito há mais de 20 anos atrás. Eu comecei a compreender muita coisa. Eu suspeito que ao longo da vida eu lidei de forma direta com 2 ou 3 narcisistas e talvez com um psicopata. Conforme eu for desenvolvendo esses vídeos aqui, eu vou explicar por que eu posso apenas suspeitar e dar um palpite, por que eu não posso dar diagnóstico. A resposta simples é porque eu não sou psicólogo formado. Eu sou apenas um curioso, sou um autodidata, então eu tenho interesse por uma série de assuntos e esse agora é um deles. E essa é a última vez que eu vou falar sobre a minha história pessoal, e é o máximo que eu vou falar sobre a minha história pessoal. O objetivo desse canal aqui não é trazer relato, o objetivo dele é trazer esclarecimento e conhecimento para esse assunto. Sempre lembrando que eu não sou psicólogo, não sou terapeuta de nenhuma espécie, consumir o meu conteúdo aqui não substitui ajuda profissional. Se você acredita que você está com problemas, procure um psicólogo qualificado. Bom, vamos lá, do começo, do básico. O que é narcisismo? Bom, é importante fazer uma distinção, volta e meia eu vou repetir isso quando eu estiver falando em outros vídeos, porque é uma distinção muito importante. Narcisismo e transtorno de personalidade narcisista são a mesma coisa? Não são. Narcisismo é um termo descritivo. É como você falar alegre, divertido, sarcástico, bem-humorado, mal-humorado. São termos descritivos que falam sobre um padrão de comportamento de uma pessoa. Transtorno de personalidade narcisista é um transtorno. Aí é uma outra coisa. Quando os transtornos de personalidade foram organizados no Manual de Diagnóstico de Psiquiatria, eles foram organizados em 3 grupos. Grupo A, Grupo B e Grupo C. Grupo C e Grupo A, não faço ideia do que tem, ainda não despertaram a minha atenção. No Grupo B estão transtorno histriônico, transtorno borderline, transtorno narcisista e transtorno antissocial, popularmente conhecido como psicopatia ou sociopatia. Em outros vídeos eu vou destrinchar isso um pouquinho, tá? Pra gente ver essa diferença. Bom, então vamos lá. Narcisismo, ele é, como eu falei, ele é um termo descritivo, e narcisismo é um traço, um conjunto de traços, que é um dos componentes da personalidade humana, um dos muitos. E você imagina que narcisismo tá num espectro, que vai, sei lá, vai de 0 a 10, de 0 a 100, imagina o que você quiser. E dentro dessa régua, você tem graduações, você tem variações. Então, lá na base da régua, você vai ter o que alguns psicólogos chamam de narcisismo saudável. E lá na outra ponta, você vai ter o narcisismo maligno. É aqui, nesse setor final, que estão os transtornos de personalidade. É aqui que está compreendido o histriônico, borderline, narcisista e o antissocial. Então, vamos para cá primeiro. Isso que é chamado de narcisismo saudável é aquele mínimo de narcisismo que permite a gente falar, mas e eu? Então você imagina que você fez um trabalho artístico coletivo e cada um fez a sua parte e na hora de dividir os lucros, os rendimentos, você não recebe uma parcela proporcional ao que você fez ou ela não é proporcional à de todo mundo. Se você está minimamente nessa porção saudável de narcisismo, você vai perguntar, opa, mas espera, e eu? Uma pessoa que não está minimamente nisso, que não está minimamente inserida aqui, é a pessoa que é muito submissa que vai falar, tá bom, tudo bem, é assim mesmo. Não está num lugar saudável, é a pessoa que vai ser explorada, que vai ser pisada sempre, constantemente. Então todo mundo tem que estar minimamente aqui. Então, não tenha tanto medo. Todos nós estamos aqui em algum lugar. Quando você vai vindo mais para o meio, você começa a achar um pouquinho mais de agressividade. E não é a agressividade que se manifesta no campo físico. Ela não necessariamente vira violência. Mas é aquela agressividade que te permite lutar por um salário melhor, por exemplo. Você tem uma formação bacana, você estudou, você não tem uma qualificação básica no mercado. Então você vai angariar um emprego
Essa agressividade é a que te permite falar, não, escuta, eu tenho MBA, eu falo, sei lá, eu falo 2, 3 idiomas, eu tenho uma série de outros cursos extracurriculares, então eu vou agregar valor para a empresa, eu vou trazer valor para cá, então é justo que eu tenha um salário apropriado. Essa agressividade que eu tô falando. E aí, quando você começa a vir mais para cá, é aqui que você tem o tal do narcisismo maligno. Então, como eu falei, aqui tá o histriônico, borderline, o narcisista e o antissocial. O transtorno de personalidade narcisista é um transtorno que é caracterizado pela incapacidade do paciente de separar-se de objeto externo. Objeto externo é tudo aquilo que não é a pessoa. Tipicamente, outras pessoas, o mundo de um modo geral. Então o narcisista acredita que tudo que acontece é com ele ou por causa dele, e que tudo que ele faz produz um efeito no mundo. O Manual de Diagnóstico de Psiquiatria, o DSM-5, é só uma curiosidade, DSM-5, porque ele está na 5ª edição. O termo transtorno de personalidade narcisista só apareceu lá pelos anos 80, quando o DSM estava na 3ª edição. Até então, pessoas que apresentavam esses padrões, sabe-se lá com o que elas estavam sendo diagnosticadas. Então, vamos lá. O DSM-5 ele considera 9 traços de comportamento. O indivíduo tem que se encaixar em 5 para ser elegível para o diagnóstico. E aí então vem a pergunta, se o indivíduo só tem 4, ele é narcisista patológico? Por definição, não. Mas você já está falando de uma pessoa muito complicada, você está falando de uma pessoa muito difícil de lidar, ela vai apresentar muita toxicidade. Porém, a nota de corte tinha que estar em algum lugar, então eles conceberam que estava em 5 traços. Por que a partir disso é considerado patológico, é considerado um transtorno? Porque entende-se que isso está afetando negativamente a vida do paciente em todos os aspectos, em todas as frontes da vida dele. Então, é relacionamento interpessoal, relacionamento amoroso, familiar, escola, trabalho. Então, todos os 5, eles não aparecem o tempo todo. Mas a cada momento, um está aparecendo ali. Então, lotericamente, cada um vai aparecer em algum momento. Todo dia ele está afetando a vida do paciente em algum momento. E isso tem que estar produzindo desconforto, objetivamente. O paciente ele pode perceber que ele tem problemas, ele pode perceber que tem alguma coisa errada com a vida dele, mas por definição a patologia não vai permitir a ele, num primeiro momento, normalmente, não vai permitir que ele admita que o problema é com ele. Por que o transtorno produz um tipo de comportamento que é muito autocentrado? O narcisista vai responsabilizar o externo o tempo todo. Ele nunca vai assumir responsabilidade. Então ele está vendo que ele está tendo problemas, mas ele dificilmente vai aparecer num consultório de psicologia, dificilmente vai para terapia, porque ele não acredita que o problema está com ele. Existem situações muito específicas nas quais ele vai, isso eu vou explorar em outros vídeos. Então, como é que esse indivíduo vai se apresentar? Quais são as características dele? Em primeiro lugar, a universal e mais marcante: falta de empatia. De novo, lembrando, você está falando de um indivíduo que é muito autocentrado. Tudo é com ele, tudo é para ele, tudo é por causa dele. Então, nessa apresentação, não existe muito espaço para empatia. E o narcisista não tem nenhuma. Porém, é importante fazer uma distinção aqui, que é: o narcisista tem empatia cognitiva perfeitamente preservada. Ele sabe muito bem ler emoções nos outros. Ele entende, não é que ele não percebe. Não é um impedimento por um problema de desenvolvimento neurológico, como acontece com alguém do espectro autista. O narcisista tem empatia cognitiva perfeitamente preservada, ele sabe ler e identificar emoções, ele só não se importa. Porém, quando é interessante, ele faz uso instrumental dessa capacidade. Alguns chamam isso de empatia sombria. Então, quando ele precisa extrair alguma coisa da vítima, ele vai prestar muita atenção, ele vai saber exatamente o que está acontecendo, o que está se passando, o que a vítima está sentindo. Porque essa é a ferramenta dele para estabelecer conexão e extrair recurso. Se você já passeou por esse universo de transtorno narcisista e consumiu outros conteúdos, seja em inglês ou em português, você provavelmente vai ter visto o jargão suprimento narcisista. Tem psicólogo que não gosta de usar. Mas suprimento narcisista é justamente isso, é o ar que o narcisista respira. É validação, é aplauso, é reconhecimento, tudo com ele, tudo para ele. Tudo para massagear o ego dele. A doutora Ramani Durvasula considera que, assim, como tem esses 5 traços que o indivíduo tem que ter, de 9, ele tem que ter 5 para ser elegível para o diagnóstico,
ela considera que a falta de empatia sempre vai estar lá. Porque são 5 de 9. Quantas combinações possíveis tem? Quem é bom de matemática aí? Não sei. Mas são dezenas, quiçá centenas. Mas a falta de empatia sempre vai estar lá. Se você tiver algumas outras coisas, mas a empatia tá lá, então não é. É alguma outra coisa. Essa pessoa pode ter alguns comportamentos tóxicos, até herdados, até aprendidos, mas a empatia tá lá. Então o problema não é esse. E o que mais que esse paciente vai apresentar? Ele vai apresentar um senso exagerado de si próprio. Ele se julga muito mais competente, muito mais inteligente do que ele de fato é. Ele tem esse senso de grandeza. Ele se julga merecedor de tratamento especial, ele tem uma tendência a episódios de ira. Todas as relações do narcisista, elas vão ter esse componente de exploração, elas vão ter esse componente transacional, porque todo narcisista está numa relação com alguém com o objetivo de extrair alguma coisa para si. Se não houver ganho pessoal, o narcisista não se relaciona, por mais superficial que seja a relação. Se ele não vê possibilidade nenhuma de ganho, ele sequer tem interesse, ele não vai. Esse primeiro episódio aqui foi uma breve introdução do que é, tem muita coisa nesse universo para explorar e é o que eu pretendo fazer nos próximos vídeos. O meu nome é Rubens Macedo. Eu não sou psicólogo ou terapeuta de qualquer espécie. Consumir o meu conteúdo não substitui ajuda profissional. Se você acredita que está com problemas, procure um psicólogo qualificado. O mais provável é que tenha solução.